É, então vai lá. É Organiza. isso. Olá, camaradas, companheiros e companheiras. Estamos aqui dia 2 de junho de 2022 para o nosso encontro número 2 do grupo de estudos para pensar o Brasil, nossa turma de teoria marxista da dependência. Hoje, no encontro 2, a gente vai começar a ler alguns capítulos do clássico O Capitalismo Independente Latino-Americano, da Vânia Bambirra, que é um dos livros fundadores da teoria marxista da dependência, feito por uma de suas pioneiras, né? Então, hoje, selecionamos hoje para leitura o capítulo 1, Questões de Método, e o capítulo 2, Considerações Críticas a uma Tentativa de Tipologia Histórica Estrutural. Né? Esses dois capítulos são bem introdutórios, inclusive para quem nunca teve contato com a TMD, está chegando agora, é bem interessante iniciar os estudos pelo esse livro da Vânia Bambirra, que ela coloca de forma muito didática, né, o empreendimento de pesquisa, de análise que ela e os outros pioneiros da dependência faziam naquele momento. Né? Então, no capítulo 1, ela vai colocar algumas questões sobre como se chega, né, ao método, né, da teoria marxista da dependência, e no segundo capítulo ela vai fazer algumas críticas, né, principalmente sobre a visão do Fernando Henrique Cardoso e do Enzo Faleto sobre a dependência, né, já preparando para os capítulos seguintes, onde aí ela vai colocar a visão dela, que a gente vai ver no próximo encontro. Hoje quem vai começar o debate aqui com a gente é o companheiro André, do Rio de Janeiro, e com isso eu já vou pedindo ao camarada André para fazer uso da palavra. Depois da apresentação do André, pedir para o André apresentar em 20 minutos, né, com um pouquinho de tolerância sempre, mas 20 a 30 minutos aí poder fazer, apresentar, né, e depois, como de praxe, a gente abre para a participação de todo mundo. André, boa noite, seja bem-vindo aí e vamos aí ao nosso debate. Salve, camaradas, boa noite. Espero que estejam bem. Obrigado pelas mensagens de boas-vindas, camarada Roberto. Enfim, e vamos para essa que é uma das obras, ao meu julgamento, mais obrigatórias para todo militante que deseja ser de esquerda na América Latina. Né? O Capitalismo Independente, da Vânia Bambirra. Enfim, os dois primeiros capítulos, eles são bastante teórico-conceituais, né, para a gente começar a ter um ponto de partida, né, porque, e aqui como a gente tem um espaço bastante voltado, né, para militância, para formação política, a gente tem que entender que não conseguimos fazer uma mobilização que produza consciência se nós não tivermos uma boa capacidade crítica. E grande parte da nossa prática política vai influenciar na nossa teoria, né? Mas nós não podemos partir simplesmente do zero, ou do, como diria Marx, do espontaneísmo. Né? Precisamos canalizar essa indignação na forma de uma razão, né? Assim como os liberais fizeram a teoria do iluminismo, né, que era a teoria para canalizar a Revolução Liberal, que começou a acontecer no século XVIII e se expandiu para o século XIX. O proletariado, que é a classe que emerge como a classe dominada, né, do capitalismo, ela também teria de formar a sua própria ciência, que é o marxismo, né, que é a ciência da libertação das amarras do capitalismo, é a ciência da superação do regime de classes. Né? Bem, e esse texto, para começar, né, em relação ao texto, o primeiro capítulo ele é bastante voltado para uma orientação teórica, metodológica, como ponto de partida, né? Desmistificando algumas visões que se tinham em relação ao desenvolvimento na América Latina, em especial no Brasil, né? E a Vânia Bambirra, uma das primeiras coisas que ela pontua é que, e é é uma frase inicial, inclusive, do livro do Marini, né, que é outra grande figura da teoria marxista de dependência, no livro dele sobre desenvolvimento e revolução, que é a história do capitalismo global, né? Não exatamente nessas palavras, né, mas a história do capitalismo global é a história do subdesenvolvimento latino-americano. Né? Então, o subdesenvolvimento latino-americano e o desenvolvimento do capitalismo global, né?
eles operam em uma relação dialética, né? E é isso que a gente precisa como um ponto de partida, né? A dialética entre o subdesenvolvimento na América Latina e o desenvolvimento das forças produtivas nos países chamados, né, na época, o primeiro mundo, né? Não que não possamos usar essa terminologia hoje ainda, né? E muito do nosso... não que aqui não houvesse nenhum tipo de industrialização, né? Não quer dizer que sejamos subdesenvolvidos, que nós não tenhamos um desenvolvimento das forças produtivas no Brasil e na América Latina, né? Mas a Vânia Bambirra, ela pontua que esse desenvolvimento, né, das nossas forças produtivas, ele sempre se dará submisso aos interesses dos países centrais, né? E um exemplo bastante eloquente disso, que foi posterior à obra da Vânia Bambirra, foi o próprio desenvolvimentismo que a gente teve na ditadura, né? Que a gente teve, teve uma política desenvolvimentista conservadora, né? Que preservou, entre outras coisas, a concentração de terras, enfim, aprofundou a concentração de terras, mas o desenvolvimento que houve na ditadura, que era um desenvolvimento submisso ao desenvolvimento dos países de capitalismo central, né? Não eram indústrias tão complexas, né? E tão com uma capacidade produtiva semelhante aos países como os Estados Unidos, que despontava como hegemonia à época, e os países europeus, enfim, o Japão, e posteriormente Coreia do Sul, os tigres asiáticos, a China, enfim. E outra coisa que ela pontua em relação aos ideólogos do capitalismo, né? Que eles acreditam num cenário favorável dentro da ordem, né? E, lógico, com esse discurso mantendo a própria ordem, né? Acreditam fielmente, né? Analisando com base em dados econômicos superficiais que não necessariamente traduzem a realidade, e aqui a gente diz a realidade concreta, a realidade material, que se orientam a partir de cenários otimistas em relação ao futuro, como se estivéssemos num cenário, por exemplo, francês, inglês ou estadunidense, de que as crises passam e depois a gente tem um novo boom do capitalismo, né? Depois, enfim, o Teotônio dos Santos vai desenvolver isso melhor quando ele fala de ciclos de Kondratiev, essas coisas. Mas, enfim, na crença de que nós poderíamos, de certa forma, alcançar o desenvolvimento visto nos países desenvolvidos, né? Nos países de primeiro mundo. Né? Se acreditava, né? Isso foi uma coisa refutada nem pelos teóricos marxistas da dependência, foi refutado pela própria CEPAL, né? De que já considerou o cenário improvável de que aqui a gente pudesse alcançar um desenvolvimento semelhante ao desenvolvimento visto nos países do primeiro mundo, né? E a CEPAL, a partir da CEPAL, já começa a se discutir de que aqui seria muito improvável nós conseguirmos um desenvolvimento semelhante, tais quais a Europa ou os Estados Unidos. Porque, por mais que a gente pegasse alguns poucos dados econômicos superficiais, né? Nós, por exemplo, aí a CEPAL chama atenção, né? A Vânia Bambirra traz algumas citações da CEPAL, né? Alguns dados econômicos, por exemplo, em relação à estabilidade da exportação, né? O Brasil, que é um país majoritariamente exportador de produtos agrícolas e minerais, né? Então, esse é um dado econômico que já vislumbra um futuro de aprofundamento da crise, né, que é uma crise contínua no Brasil e na América Latina, que é uma crise determinada pelo nosso subdesenvolvimento, pela nossa dependência, né? E que pela ordem capitalista nós não teremos, né, uma saída para esse sistema, né? E aí entra o Rui Mauro Marini, né, a partir de uma ruptura revolucionária que nós vamos conseguir uma saída para esse sistema. Não existe uma saída dentro da ordem para esse sistema, porque a ordem é justamente o subdesenvolvimento. Na América Latina, a ordem é o desenvolvimento das forças produtivas às custas do nosso subdesenvolvimento, né? Então o Marini já alertava isso. E acúmulo de divisas da dívida externa, né? Hoje a gente não tem tanto esse problema em relação à dívida externa, porque, enfim, isso é um debate longo, mas, enfim, lá no governo Lula houve o pagamento da dívida externa do FMI, que foi revertido em títulos de dívida pública, enfim, isso é um longo debate, a gente pode debater isso com mais calma. Eu acredito que Perdão? Acho que ninguém falou. Enfim, isso, a gente pode debater isso com mais calma, se vira enfim,
alguém quiser uma discussão mais profunda em relação a isso. E ela também toca um pouco, né, na questão da ciência institucionalizada. Porque era no momento que ela estava falando um pouco de consciência, eu não sei se ela estava falando de ciência universitária, ou se produção científica de uma forma geral, mas ela fala muito de uma ciência institucionalizada. E aqui eu vi muito, eu pelo menos interpretei como ela se referindo às escolas e majoritariamente à universidade, né? Que a ciência institucionalizada limita a curiosidade e circunscreve as soluções para o regime vigente. Naturalmente, existe um certo... Essa obra foi feita em 68, se eu não me engano, né? Existe uma certa influência, por exemplo, de um teórico que eu acho muito bom, acho que é imprescindível de que nós, militantes, possamos lê-lo, que é o Álvaro Vieira Pinto, quando ele fala sobre a questão da universidade, né? Que hoje a nossa ciência, tal qual a gente vê na universidade, ela só consegue enxergar as soluções para os problemas reais, centrais e concretos da nossa realidade a partir de uma ótica liberal, a partir de uma ótica que circunscreve necessariamente a democracia liberal, uma ótica que circunscreve a ordem capitalista vigente no subdesenvolvimento latino-americano, né? Então ela nunca está disposta, né? Na verdade ela esteriliza, né? E a universidade faz isso com um enorme, vamos dizer assim, com enorme funcionalidade. Ela esteriliza a curiosidade, né? De tal forma que a gente não pode encontrar outra saída senão dentro do sistema. E ela circunscreve as próprias soluções, né, dentro do regime, né, como se vivêssemos, né, em caixinhas subordinadas às instituições do capitalismo ocidental importado da Europa, que, enfim, acaba chegando ao Brasil, né? Além disso, as interpretações que se tinham à época, né, inclusive isso vai influenciar um pouco da crítica que os teóricos da dependência vão fazer, por exemplo, ao Enzo Faleto e ao Fernando Henrique Cardoso, né, de que muitos dos nossos problemas concretos e problemas urgentes que víamos na nossa realidade no Brasil e na América Latina são problemas estruturais, só que vistos muito conjunturalmente. Isso entra um pouco a questão dos ideólogos do capitalismo dependente, né? De que enxergavam, e a própria ciência institucionalizada enxerga os problemas vistos como a pobreza, o abismo, a desigualdade que nós... Enfim, toda a sociedade capitalista, pelas próprias contradições de classe do capitalismo, tem desigualdades acentuadas, mas aqui no Brasil ela assume uma feição ainda mais bruta, né, mais considerável. A desigualdade, a pobreza, a miséria, o racismo, etc., que são problemas, na verdade, estruturais, são problemas que concernem a nossa estrutura, não são problemas que vão ser resolvidos derrubando um governo ou elegendo um ou outro, né, governos que fazem parte de uma conjuntura, né, mas, na verdade, são problemas que concernem a Estado, a política, a economia, a cultura, são problemas enraizados no Brasil, não necessariamente enraizados desde o descobrimento, mas problemas que se desenvolvem ao longo da nossa história, né? Então, portanto, não seria um problema que a gente poderia resolver com um simples, por exemplo, processo eleitoral, né? E que muitos desses problemas são vistos que não são pela incapacidade de governos, e sim pela incompatibilidade histórica de nós termos um projeto de desenvolvimento e ainda por cima liderado por uma burguesia, né? Inclusive que isso vai ser depois criticado pelos teóricos de dependência, que a nossa burguesia não estaria interessada em liderar um processo de desenvolvimento no Brasil, né? Mas enfim, isso é uma outra questão que a gente vai chegar lá. E que, portanto, né, eu vou dar um exemplo bastante palpável, né, agora está sendo cada vez mais constante, né, por exemplo, os deslizamentos de Petrópolis, que são um problema super capitalismo independente, porque são problemas que a gente não vê nos Estados Unidos, não são problemas que a gente vê na Alemanha, nem na Inglaterra, nem na Suécia, etc., que são cada vez mais constantes e que toda vez que tem um deslizamento de Petrópolis, o que a gente vê no discurso, não vou nem pegar o discurso da mídia, que em grande parte influencia esse discurso, né, da mídia liberal, mas discurso da própria hegemonia que a gente tem na esquerda hoje, que são
discursos voltados para culpabilizar um governo ou outro, né, um prefeito ou um simples administrador, né? Mas, na verdade, são problemas históricos aqui, enfim, o deslizamento tem uma outra natureza, mas são problemas históricos que concernem a nossa economia. Que nós não temos uma economia e um mercado interno mobilizadores e fortes a ponto de conseguirmos, por exemplo, prevenir situações como Petrópolis, né? E que não conseguimos, por exemplo, sustentar um processo de desenvolvimento suficiente para que nós pudéssemos superar problemas como é o caso dos deslizamentos de Petrópolis, né? Então, isso é a visão que a Vânia Bambirra, o Marini, o Teotônio dos Santos queriam trazer, né? Pela incompatibilidade histórica do nosso papel no capitalismo dependente, né? Submisso ao sistema capitalista global, né? Que isso vai influenciar, enfim, a economia, a política, mas também a cultura, a ecologia, etc., que são outras questões. E que o problema de nossa interpretação da nossa realidade é, sobretudo, um problema metodológico conceitual, né? Nós não estarmos de acordo, é nós visualizarmos os nossos problemas concretos hoje sem ter um pano de fundo histórico, né, do nosso papel que exercemos primeiro como colônia, depois como capitalismo dependente, ou o capitalismo do desenvolvimento do subdesenvolvimento, que é uma tese do Gunther Frank, né, que, enfim, depois a Vânia Bambirra resgata a crítica que ele faz a essa noção de que os nossos problemas vistos hoje são meramente por conta de heranças do período colonial, inclusive a CEPAL vai defender muito isso a partir da figura do Celso Furtado, mas que, na verdade, são problemas muito além disso. São problemas que ultrapassam muito a questão das heranças coloniais. Na verdade, é a nossa inserção, né, numa nova dinâmica do capitalismo global, mas que não deixa e que mantém o nosso capitalismo de tipo independente. Né? O primeiro que o nosso capitalismo era de tipo colonial, nós éramos uma colônia, e que depois adquiria a função de um capitalismo dependente, já com um império. Né? Além disso, a conceitualização da dependência, estudos específicos das estruturas dependentes concretas. O que isso quer dizer? É que no terceiro mundo, né, visto à época, os países subdesenvolvidos ou os países periféricos, eles tinham a natureza dependente, né, mas cada realidade merecia um estudo específico das estruturas dependentes concretas. Né? O sistema capitalista global ele é demasiadamente complexo, né? Então cada país ele vai exercer uma função na fragmentação produtiva do capitalismo. Então, e à luz também da formação cultural de cada país vai exercer uma função para a manutenção desse sistema, né? E é isso que a Vânia Bambirra traz muito, né? Inclusive numa concepção que, enfim, se vinha errada da Conferência de Bandung, né, dos países do terceiro mundo, de que cada país precisava ser estudado conforme a sua realidade, ainda que fosse independente. Né? E quando é importante mencionar isso que o texto não fala, mas quando a gente fala de capitalismo dependente, quando a gente fala de capitalismo subdesenvolvido, como é o caso do Brasil, a gente não fala necessariamente de que aqui a gente não tivesse uma classe dominante ou que nos países de primeiro mundo, nos países desenvolvidos, a gente não tivesse uma classe operária, uma classe dominada. Né? Na verdade, existem. Né? Não é meramente uma relação dialética entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, como se, enfim, um país fosse uma classe e outro país fosse uma outra. Mas, na verdade, esses países são compostos, cada um por suas classes. Né? É importante frisar isso. Então, quando falamos aqui, por exemplo, de país, não aparece nesse texto também, mas tem outros textos, por exemplo, do Teotônio dos Santos, quando aparece, por exemplo, um país proletário, a gente não quer dizer que é um país formado pela classe pelo proletariado de uma forma geral, né? Mas existe a sua própria classe dominante. É importante frisar isso. E aí, já entrando no capítulo 2, para não me alongar muito, a interpretação que vigorava tomava como ponto de partida o desenvolvimento dos europeus. Né? Então, quando a gente já tem depois o ponto de partida da metodologia que vai ser utilizada, a gente tem a crítica do pensamento desenvolvimentista que você tinha à época e de todas as correntes de pensamento que utilizavam como ponto de partida para a interpretação do nosso desenvolvimento, o desenvolvimento visto nos países europeus, que não seria um tipo de desenvolvimento visto que poderia ser visto na nossa realidade, né? Que é uma das bandeiras mais fortes aí da
da teoria da dependência, né? E aí, já entrando na crítica, né, que a Vânia Bambirra traz ao FHC, ao Enzo Faleto, mas sem antes mencionar alguns pontos que eu destaquei em relação ao texto que ela cita do Santos. Ela cita alguns trechos, né, do texto do Teotônio dos Santos, que é um texto também essencial. Presumo que a gente vai ter contato aqui com ele. Mas, em suma, ela traz muito Teotônio dos Santos para dizer o quê? Para dizer que o desenvolvimento do capitalismo visto nos países desenvolvidos ele não seria possível se não houvesse o subdesenvolvimento aqui na América Latina e nos países africanos e asiáticos, né? Então, ou seja, se não houvesse, né, essa estruturação da divisão internacional do trabalho, dos países periféricos servindo como mão de obra barata, como exploração de recursos, minerais naturais, etc., não haveria vias para o desenvolvimento do capitalismo europeu, estadunidense ou japonês, sul-coreano, etc. Né? Na verdade, o subdesenvolvimento na América Latina é que condiciona o capitalismo e o capitalismo desenvolvido e o sistema capitalista global de uma forma geral, né? E aí ela entra na crítica ao FHC e ao Enzo Faleto, né, que acreditavam que as colônias de povoamento, né, que é um conceito do Élisée Reclus, que é um anarquista, eram mais propensas a desenvolver mercado interno e organização espacial própria por conta da ocupação dos trabalhadores rurais e de órgão administrativo, né? Era uma visão que existia uma visão na época, né, e existe essa visão até hoje, de que o tipo de colonização que a gente pode ter, né, o tipo de país colonizador, não é o caso aqui, o tipo de país colonizador e o tipo de colonização, que é o caso aqui, poderia afetar, de certa forma, o nosso desenvolvimento, né? E aí eles pegam, enfim, o Faleto e o FHC pegam casos como Nova Zelândia, Estados Unidos, Austrália, que foram países que se desenvolveram, né? Países, inclusive, como Nova Zelândia, que é um país de povo novo, né? Como resgatando um pouco Darcy Ribeiro, né? Como também vai ser a Argentina. Mas eles consideram, por exemplo, casos, alguns apontados aqui no livro da Vânia Bambirra, né? Casos como, por exemplo, os guatemaltecos, em especial os chilenos, né? Que tiveram um genocídio dos povos originários bastante distoante, né, em termos de América Latina. E também eu já tinha um outro exemplo na cabeça, mas assim, era como se pensasse que a Namíbia poderia ser uma potência hoje. Né? A Namíbia também teve uma colonização do tipo povoamento, e a Namíbia, como nós bem sabemos, não é uma potência global. E isso sem nem entrar na questão do país colonizador, né? Porque senão, enfim, outra colonização, como por exemplo a inglesa, a Jamaica poderia ser uma potência, e não é. Né? A Jamaica é aquilo que a gente vê hoje. E na tese de que a colonização de exploração gerava concentração de renda e submissão ao mercado mundial. E essa é a maior contribuição que o Faleto e o FHC vão trazer, que é uma coisa que a Vânia Bambirra vai reconhecer, né, depois nessa obra, e que depois a FHC nos anos 90, enfim, manda aquela conversa toda de que esqueçam tudo que eu falei e bora privatizar. Né? Mas essa foi uma importante contribuição que o FHC e o Faleto trouxeram, né? É que, de fato, a colônia de exploração, né? A gente tem aqui no caso do Brasil, né? Primeiro começa com o pau-brasil, depois a gente tem a cana-de-açúcar, mais posteriormente a gente tem o café, né? A mineração nas Minas Gerais, que gera uma concentração de renda, né? E que gera uma sucção, né, desse valor para os países metropolitanos, primeiro pela atividade da colonização e depois pela atividade que a gente chama de superexploração, da sucção da mais-valia extraordinária. Né? E a própria submissão ao mercado mundial, né? Que também não deixou de ser vista, por exemplo, em países como a Guatemala, que ela traz o exemplo, né, de que é um país de colônia de povoamento, que tinha uma colônia, uma economia agrícola, né, de uma forma predominante, e que mesmo assim não conseguiu se desenvolver tal como os Estados Unidos, por exemplo, para a gente dar um exemplo mais próximo de nós, ou o Canadá, né? Enfim,
E essa vai ser uma das críticas que a Vânia Bambirra vai trazer a essas duas obras. Outra crítica que eles trazem também é em relação a... Deixa eu pegar aqui o resumo. A origem dos tipos, né? De que a colônia de povoamento ela traria um maior controle, né, de uma integração nacional, né? Se a gente tem uma colônia de povoamento, então logo a gente tem uma ocupação, né, das terras, a gente tem a formação de uma burocracia administrativa, então, portanto, passaria, de uma certa forma, ela coloca entre aspas nesse termo que eu lembro, ela passaria por um processo de integração nacional. E aí eles dão um exemplo da questão dos transportes, né? Que isso, na realidade, não vai se consolidar, né? Porque vai haver a submissão, né, da colônia de povoamento ao pacto colonial, de qualquer forma, né? Então, o pacto colonial ele acaba funcionando para ambas as realidades. E uma outra questão também que ele não traz, né, que o FHC, a Faleto não traz, é que a integração de transporte, na verdade, ela nunca foi feita de uma forma integrada, né? A gente tem inúmeros exemplos na América Latina, por exemplo, de ferrovias instaladas pelos ingleses, por exemplo, antes dos espanhóis, depois dos ingleses, de ferrovias com, por exemplo, tamanhos de bitolas diferentes, né? Ou seja, não conseguia integrar a ferrovia, integrar diferentes linhas, né? Na verdade, né, isso tem muita questão lá da urbanização da América Latina, o Aníbal Quijano é outra recomendação que eu trago para vocês, né? Que fala justamente em relação à cadeia de transportes, como ela estaria orientada para o mercado externo, né? Como ela ligaria o interior, né, dos países, né? Inclusive de atividade mineradora, como foi o caso aqui da América do Sul, aos grandes portos, né? A formação das cidades-porto, né? Retomando o Darcy Ribeiro. E outra crítica que ela traz é em relação à visão que eu tinha trazido aqui para vocês antes, né? De que a origem do nosso subdesenvolvimento estaria na herança colonial e de que, de certa forma, uma nova bomba de desenvolvimento capitalista no Brasil poderia sanar essa questão, quando não é o caso, né? Quando é o caso, por exemplo, de reformas estruturais, e aí ela pega o exemplo da Guatemala, se eu não me engano, de que foi feita uma reforma agrária liberal, né? Era uma reforma agrária que não era do tipo da reforma agrária como, por exemplo, teve na França, né, da Revolução Francesa, ou a reforma agrária vista na Irlanda, na Inglaterra, etc., que eram países que fizeram uma reforma agrária para sustentar o mercado interno. E essa é uma outra questão que a teoria marxista de dependência traz, né? De que aqui na América Latina e nos países subdesenvolvidos, a gente não vai ter um mercado interno, né? E a reforma agrária vista na Guatemala, o caso chinês merece uma outra análise. Talvez a gente possa debater isso depois. Mas na Guatemala vai ter uma reforma agrária orientada para o mercado externo, né? E a Guatemala e majoritariamente os países do Caribe, né, do Grande Caribe que a gente conhece hoje, mas especialmente ali do Caribe, vão exportar muitas frutas tropicais, açúcar, enfim. É o caso do Haiti, por exemplo. Outra questão também que ela traz é a crítica à classificação dos países, né? De que alguns países subdesenvolvidos seriam, de certa forma, teriam um papel de desenvolvidos frente a outros subdesenvolvidos, né? Isso que não tem nada a ver com, por exemplo, a teoria do subimperialismo do Marini, que também é um outro debate que eu não quero trazer aqui agora. Mas, na verdade, por mais, ainda que isso tenha a ver com o Marini, né, ainda que a gente tenha o desenvolvimento das forças produtivas, como a gente teve aqui no caso da ditadura, o Brasil não vai deixar de ser um país subdesenvolvido, né? Ainda que ele tenha que exportar parte do seu capitalismo para outras regiões aqui próximas, né? Foi o caso principalmente da Ponte da Amizade, do Paraguai, enfim, um caso à parte. Mas que a gente não vai deixar de ter nosso papel de subdesenvolvido, a gente não vai deixar de ter nosso papel majoritariamente de exportador de produtos agrícolas e minerais, né? Então, por mais que a gente, em certos momentos, em momentos muito específicos,
tivesse um desenvolvimento, né, condicionado, um desenvolvimento submisso, né, à industrialização europeia e estadunidense, nós não deixaremos de ser países subdesenvolvidos e países numa função submissa na divisão internacional do trabalho. Então, isso é muito importante de ser frisado. E, por último, a pouca ênfase que o Faleto e que o FHC trazem ao período posterior a 45, que é um período muito frutífero, não só para o pensamento nacional, né, em relação à economia, política. A gente tem aí os exemplos do ISEB, tem o problema do Darcy Ribeiro, tem toda a discussão em relação à Revolução Brasileira, que a gente tem antes de 64, né, os caminhos da Revolução Brasileira, Nelson Werneck, né? O sindicalismo muito aceso, o movimento estudantil combativo, anti-imperialista, contra o vestibular, né? O sequestro de embaixadores, né? O que demonstrava uma grande consciência por parte da esquerda na nossa época, na época pós-45, né? E no próprio suicídio de Vargas, né, quando a gente tem a derrubada dos carros da Globo e da grande imprensa de uma forma geral, e que isso acaba refletindo, isso acaba respingando numa certa deficiência de uma análise histórica, né, que o Faleto e o FHC acabam deixando de trazer, né, acaba sendo uma análise muito mais próxima, né, da realidade atual, sem tocar necessariamente no nosso nervo histórico, né, e no própria função que a gente vai ter no capitalismo global, né? E aí, enfim, é isso em relação ao texto da Vânia Bambirra. Então, como formação militante, eu acho que as questões principais aqui são: não temos uma saída pela ordem capitalista, né? Principalmente aqui no capitalismo dependente. As análises conjunturais são irrelevantes, assim como tirar um governo e colocar outro, porque são questões que tocam a questão do Estado, da política. Não que nós não tenhamos influência no processo eleitoral, nós temos que sempre participar do processo eleitoral, isso é uma questão do Lenin, né? Mas que eles não vão ser suficientes para nos superarmos no capitalismo dependente periférico, que a gente vê no Brasil. E de que nós temos que estudar a fundo a realidade brasileira, né? Ainda que nós estejamos na categoria dos países dependentes, né, como também muitos países africanos e muitos países asiáticos, a nossa realidade é dada por uma especificidade que nós precisamos estudar. Então, nós não podemos contar com, por exemplo, instituições de pesquisa e universidade para a gente podem auxiliar, né, alguma exceção ou outra, mas nunca sozinhas vão conseguir um pensamento à luz de uma consciência nacional, né, à luz da historicidade e da concretude da nossa realidade brasileira, né? Enfim, camaradas, era isso a minha contribuição que eu queria trazer. Estou aberto a debate e passo a palavra para o camarada Roberto. Bom, obrigado, André, muito obrigado por sua apresentação e mais ainda por feito sozinho, né? A ideia era fazer em dupla, mas infelizmente a companheira que o acompanharia hoje não pôde estar presente aqui por questão de trabalho. Eu queria abordar outros pontos que também tem, né, que o André não abordou, mas que também estão presentes nessa primeira sessão, que eu acho que são pontos relevantes desses dois primeiros capítulos da Vânia. Um deles, assim, que é bem introdutório no estudo da dependência, que a gente já tinha abordado no nosso primeiro encontro, né, quando a gente fez aquela panorâmica sobre os conceitos principais, né, é que logo de cara, né, nesses dois primeiros capítulos, a Vânia marca uma posição, né, bem colocada, né, que é: capitalismo dependente não é ausência de capitalismo, né? Não é um capitalismo atrasado, né, em comparação ao capitalismo dos países centrais. Ele não é um momento da história, né, que os países imperialistas já passaram e que nós vamos seguir a mesma linha deles, e com isso chegaremos, né, lá no mesmo patamar deles. Não é. O capitalismo dependente é uma conformação específica, né, de capitalismo, e ele faz parte do próprio processo histórico de expansão do capital, né? A formação do mercado internacional, do capitalismo como um sistema internacional, vai desenvolver
dentro das suas contradições países hegemônicos centrais de um lado e países dependentes do outro, né? Então, o que se afirma é que o sistema internacional capitalista, ele tem países centrais e periféricos, ele não funciona de outra forma, né? Porque existe uma divisão internacional do trabalho, e que os países periféricos, não, eles não são uma anomalia, né? Como se fosse uma anomalia do sistema, uma coisa que precisa ser corrigida, nem é um gradualismo, né? Como a gente vai fazendo mais capitalismo até chegar lá no nível dos países centrais. Não, eles são parte intrínseca do sistema, né? Isso é muito importante, né? Ela chega, inclusive, no início do capítulo 2, né? Ela apresenta assim, muito rapidamente algumas ideias vigentes na época, né? Mas que, na verdade, estão disseminadas até hoje, né? Da ideia dos países, do subdesenvolvimentismo primeiro como gradualismo, né? Não, a gente vai fazer tudo que os países centrais fizeram e vamos chegar no nível deles, como se fosse uma coisa gradual, e não é. E outras teses que, inclusive, eram teses de darwinismo social puro, né? Racismo puro, né? Como se os países periféricos não dão certo por causa, né, da composição étnico-racial, de indígenas, negros, etc., e os outros deram certo porque eram brancos, né? Antes dela entrar na crítica a crítica mais intensa às teses do Fernando Henrique Cardoso e do Enzo Faleto, né? E aí, daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, o porquê que ela dá ênfase a essa crítica, né? Mas é crucial a gente compreender que o capitalismo independente é um produto da própria expansão do capital. Isso é um ponto, assim, incontornável para a gente estudar o capitalismo independente, né? E aí a gente tem, né, já dentro do escopo, né, do corte histórico que ela vai fazer, né, pós-45, né, pós-Segunda Guerra Mundial, né, onde não só ela, mas como Marine, como Teotônio também vão demonstrar que se vivia naquele momento um novo patamar da dependência, um novo momento da dependência, né, na crítica ao desenvolvimentismo, né, porque a gente também discutimos no primeiro encontro como, né, que a ideia do nacional desenvolvimentismo, que teve, né, como seu principal polo de pensamento radiador, né, a CEPAL, né, como que se acreditava muito naquela época que a industrialização, o movimento de industrialização de alguns países periféricos, como o Brasil, levaria, né, à aquisição das forças produtivas, dos processos produtivos mais avançados e, consequentemente, levaria ao rompimento com a dependência, né, e com o subdesenvolvimento. Isso não era verdade, né? A teoria da dependência ela surge justamente, entre outras coisas, como crítica, né, essa ideia de né, superação do subdesenvolvimento simplesmente pelo processo de substituição de importações, né, de industrialização, modernização das suas economias. Não. Né? Por quê? Porque esse processo de industrialização de alguns países periféricos, né, já estava orientada pelos interesses imperialistas, né? Ele é um processo de reconfiguração das estruturas socioeconômicas dos países periféricos, que é uma característica fundamental da condição de dependência, né? O Marini também vai trabalhar muito isso, né? O que designa a estrutura dependente, entre outras coisas? A estrutura socioeconômica do país dependente ela é reconfigurada de acordo com os interesses do mercado internacional e não de acordo com, digamos, um desenvolvimento autônomo do próprio capitalismo nesses países, né? Então, no século XIX, o Brasil era exportador, aquele clássico, né? Exportador de matéria-prima, importador de produto industrializado. Ao longo do século XX, ele passou por um processo de industrialização, né, porque ele cumpria uma função dentro desse sistema internacional, né? Inclusive, depois o Marini vai criar o conceito de subimperialismo e tudo mais. E hoje, com o neoliberalismo, faz o contrário. Toda aquela industrialização está sendo destruída, a gente está passando por um processo de reprimarização da nossa pauta exportadora. Por quê? Porque é isso que demanda hoje o mercado internacional, né? Então, essa estrutura socioeconômica brasileira, como de qualquer país periférico, ela é remodelada de acordo com os interesses do mercado internacional e não de acordo com os movimentos, com as contradições internas do nosso próprio capitalismo, ao contrário do que acontece com os países do centro hegemônico, né? Então, essa reconfiguração socioeconômica é um ponto muito importante da dependência. E é isso que a Vânia estava trabalhando naquele momento, né? Quando ela e todos os pioneiros da dependência discordam, né, da substituição de importações, da industrialização como algo capaz de romper com o subdesenvolvimento com a característica de dependência. E aí ela afirma lá na página 37, né,
o fracasso dos programas elaborados é atribuído mais à falta de competência dos governos em efetivá-los do que à impossibilidade histórica de serem realizados. Né? Então, assim, o que os liberais, os pró-capitalistas colocavam era o que? Não deu certo porque os governos não fizeram direito. Quando a crítica da teoria marxista da dependência não é que eles não fizeram direito, é porque historicamente era impossível de fazer. Não é através da substituição de exportações da industrialização que se rompe com a dependência e com o subdesenvolvimento. E aí eu queria convidar vocês para a gente ler um parágrafo importante aqui na página 38. Deixa eu tentar projetar aqui na tela. Tô com ele aqui. Tá aparecendo aí, gente? Dá um ok no chat aí se tá aparecendo. Deixa eu aumentar aqui para ficar maior. Beleza. Né? Aqui na página 38, tem essa parte aqui que ela diz assim, né? Agora aumentou demais. É nesse sentido que partimos da conceitualização, né, da categoria de dependência, mas não a utilizamos conforme fez, em certos momentos, a ciência oficial, que buscou encontrar nesta categoria a explicação de um pretenso fenômeno externo e coercitivo da situação latino-americana. Ou seja, a dependência não é simplesmente a imposição de fora para dentro. Né? Continuando. Tratamos de redefini-la e utilizá-la como a categoria analítico-explicativa fundamental da conformação das sociedades latino-americanas. E, através dela, procuramos definir o caráter condicionante concreto que as relações de dependência entre centro hegemônico e países periféricos tiveram no sentido de conformar determinados tipos específicos de estruturas econômicas, políticas e sociais atrasadas e dependentes. Né? Então, o que ela diz aqui para a gente é que a independência também não é simplesmente uma imposição de fora para dentro, mas é a própria maneira como o capitalismo se estruturou nesses países periféricos. Né? Óbvio que há imposições externas e internas, óbvio que há imposições dos centros hegemônicos contra os países periféricos, mas não é só isso. Né? O capitalismo independente ele também é uma estrutura socioeconômica, né? E, consequentemente, também vai desenvolver lutas de classe também com características específicas na dependência, nos países dependentes, em comparação aos países centrais. Né? Então, inclusive, vai definir a posição da burguesia dependente, né? Que não rompe com o imperialismo. Né? E aí ela continua citando um texto do Teotônio. Né? O esforço de conceitualização geral foi realizado no trabalho sobre La crisis de la teoría del desarrollo y las relaciones de dependencia en América Latina, de Teotônio dos Santos, que serve de marco teórico do presente estudo. Nesse trabalho se argumenta que, aí vem duas argumentações do Teotônio. Né? Primeiro, devemos caracterizar a dependência como uma situação condicionante. A dependência é uma situação na qual certo grupo de países tem sua economia condicionada pelo desenvolvimento e expansão de outra economia a qual se encontra submetida. Uma situação condicionante determina os limites e as possibilidades de ação e comportamento dos homens. Né? E segundo, desde ponto de vista, chegar à nossa segunda conclusão geral. A dependência condiciona uma certa estrutura interna que a redefine em função das possibilidades estruturais das diferentes economias nacionais. Né? Ou seja, o que o Teotônio está dizendo aqui, né, sendo citado pela Vânia Van Birra, é que a dependência ela condiciona, né, as contradições desse capitalismo periférico e, ao mesmo tempo, né, ela redefine, né, essa estrutura ela é redefinida, né, historicamente de acordo com os interesses do mercado internacional. E isso também vai modificar essa estrutura socioeconômica interna, isso também vai modificar toda a dinâmica da luta de classes, os tipos de governos, de estados que são predominantes em determinados momentos históricos. Tá? Então, se apresenta aqui, né, no método, né, inclusive o nome do capítulo é Questões de Método, né, no escrito da Vânia, que a dependência, né, não é uma simples imposição de fora para dentro, do externo para o interno. Ela é uma configuração de um tipo de capitalismo específico e da sua inserção e relação com o mercado internacional. E aí depois ela vai desenhar, né, o método de trabalho dela, que é o método marxista básico, né, do concreto para o abstrato, para voltar para o concreto abstrato. Né?
quando ela vai com a conceituação geral de dependência, né, se conceitua o que é dependência, e aí depois vão se aprofundando, né, em escalas, né, cada vez mais específicas. Primeiro, uma tipologia, ou seja, dentro dos países capitalistas dependentes, né, onde a dependência é o condicionante. Podem ser identificadas algumas tipologias, né, diferenciar componentes internos essenciais, né? Claro, o Brasil é um país dependente, o Haiti também é um país dependente, mas tem estruturas socioeconômicas completamente distintas. Então, existem tipologias diferentes dentro desse campo da dependência. E, num terceiro momento, fazer estudos ainda mais específicos, e aí sim seriam as características gerais de cada país, né? Investigar como a dependência se manifesta, né, em cada país, né? O que, inclusive, varre muito das críticas que se faz contra a teoria da dependência muitas vezes, de que a dependência seria muito abstrata, porque seria querer aplicar uma determinada metodologia a um grupo diferente, de países completamente diferentes. Quando o movimento marxista não é assim. Você precisa da elaboração teórica abstrata, mas depois você vai para o concreto e aí você identifica as tipologias e os casos concretos, que obviamente vão ser vários, né? E o porquê que no capítulo 2 ela se preocupa em fazer especificamente a crítica ao trabalho do Fernando Henrique Cardoso e a do Enzo Faleto. Porque, gente, no momento que a dependência está sendo formulada, nas décadas de 1960 e 70, isso era um debate em disputa, né? O FHC, e junto com o Faleto, que era chileno, eles também vão elaborar uma teoria da dependência deles, mas que não era uma teoria da dependência marxista, né? E que a Vânia, ela faz essa crítica justamente por entender que existia ali uma disputa, né, sobre a questão dependente, que, na verdade, como tudo na vida, é a manifestação da disputa, né, ideológica entre formas diferentes de pensar, de classe, né? Então, portanto, né, ela dá ênfase, né, a crítica à obra do Fernando Henrique Cardoso e do Enzo Faleto, porque eles vão fazer uma própria teoria da dependência deles, que hoje nós chamaríamos de uma teoria liberal da dependência, ou uma teoria weberiana da dependência, né? E que ela já identificava como, olha, essa interpretação é equivocada. Essa interpretação, ela também não vai a fundo, né, no objeto. E, portanto, ela também é incapaz de fazer as críticas e propor as soluções necessárias para o rompimento da dependência, né? E aí tem uma questão fundamental, né, que muito se criou, principalmente em volta da figura do Fernando Henrique Cardoso, como o criador da teoria da dependência, e que depois, na presidência da República, quando ele diz aquela frase, esqueçam tudo que eu escrevi, como se ele tivesse sido muito à esquerda, radical, etc., no passado, e naquele presente, anos 90, quando ele é presidente da República, ele passou para o outro lado, né? Foi para a direita, virou... Quando não é verdade, né? E aí quem tem o trabalho mais aprofundado sobre isso é a Roberta Traspadini, que fez a tese de doutorado dela sobre isso, depois saiu em livro, né, que é a Teoria da Interdependência de Fernando Henrique Cardoso, que é publicado pela Expressão Popular. Quem lê hoje a tese do Fernando Henrique Cardoso, né, faz uma avaliação crítica, já percebe naquele momento que o FHC é capaz de identificar alguns componentes da dependência, mas não para romper com ela. O que o FHC propõe, na verdade, né, é a acoplação à dependência, é a concepção de que é impossível superar a dependência e que o melhor a fazer para os países dependentes seria tirar proveito de alguma forma dessa relação, né? E aí a Vânia, naquele momento, década de 60 e 70, né, ela vai tecendo algumas críticas, o André já colocou na fala dele, né? Mas tem alguns pontos que valem a pena a gente aprofundar, né? A primeira, né, que é a crítica metodológica que ela faz ao Fernando Henrique Cardoso, né? Porque o Fernando Henrique Cardoso apresenta a economia como se fosse um marco, né? Como se a gente pensasse um teatro, né, como se fosse o cenário, né? A cenografia. Existe o capitalismo independente, ok, tá?
Então, aqui a gente vai estudar os atores que existem no capitalismo independente. Então, existe a oligarquia latifundiária, existe uma burguesia industrial, existe uma classe trabalhadora, né? Tá, ok, mas... né? E o movimento da economia, né? Aí a crítica que ela faz é, o Fernando Henrique Cardoso, ele vê a economia como uma coisa quase estática, como se fosse um cenário, para, né, analisar os atores nesse cenário, que seriam essas diversas classes sociais. Ele faz um estudo sociológico. Só que ele faz um estudo sociológico de maneira liberal, porque ele não conta que a movimentação dos atores no cenário muda o próprio cenário. Né? Então, o que a Vânia está dizendo para a gente é, essa análise do Fernando Henrique Cardoso é uma análise liberal, por quê? Porque ela segrega economia de luta de classes. Né? Essa análise é análise liberal porque ela não compreende que essa luta de classes, o posicionamento das classes sociais é capaz de mudar a economia, mudar a sociedade. Por quê? Porque as classes sociais não se movimentam, né, na sociedade, na história, na economia, pelo bel prazer. Se movimentam porque elas têm objetivos econômicos, né, específicos. São movimentações, são contradições objetivas, porque há uma luta entre elas, né, pelo poder político que vai determinar a redistribuição econômica. Né? Essa é uma crítica marxista. A Vânia está sendo aqui extremamente marxista nessa crítica que ela faz. E uma outra que valeria a pena também a gente aprofundar, que o André mencionou muito bem, né, é o porquê que na obra do Fernando Henrique Cardoso não tem um aprofundamento na análise pós-45. Né? E aí é por isso que o Cardoso e os liberais vão para aquela coisa de classificar tudo como populismo, como caudilismo, etc., que é um conceito, é um não conceito, porque ele não conceitua nada. Né? Um conceito que vai dizer que o Jânio Quadros era populista, o Leonel Brizola era populista, não está conceituando nada, porque são atores completamente diferentes, com visões completamente diferentes. O conceito é justamente para você precisar as coisas. Se não precisa, então ele não serve. Né? Ele é inútil. Então, por que ele não consegue precisar? Por que o Fernando Henrique Cardoso não vai à frente? Né? Ele não vai à frente porque, pelo mesmo motivo que nenhum liberal vai à frente. Porque se ele tiver que ir à frente e aprofundar, vão ficar escancaradas as contradições do capitalismo. Ou mais especificamente do que a gente está tratando aqui, ficam escancaradas as contradições do capitalismo independente. Né? Porque aí ele teria que chegar à mesma conclusão de que não há, né, se ele for escancarar, né, a burguesia e aprofundar o estudo sobre a burguesia nos países independentes, ele vai ter que chegar à conclusão que realmente não tem sentido. A burguesia dos países independentes não vai fazer uma revolução burguesa, ela não vai construir um capitalismo autônomo. Então, portanto, a única forma de romper com a dependência é romper com o próprio capitalismo. Então, a solução para o capitalismo independente, ela não está dentro do sistema, ela é extra-sistema, portanto, ela só pode ser superada de maneira revolucionária, que é a conclusão que os marxistas da dependência, como a Vânia, vão chegar. Né? Então, o que a Vânia deixa para a gente aqui, já naquela época, na década de 70, né, quando muitos, inclusive, achavam que o Fernando Henrique Cardoso era marxista, e não é, né? E eu convido vocês a lerem as obras do Fernando Henrique Cardoso da época, né? E um bom marxista não vai perceber que aquilo não é marxismo, tá? A crítica que a Vânia já faz na época é que, olha, essa leitura da dependência não interessa, essa leitura da dependência ela é limitada. E por que ela é limitada? Ela é limitada porque ela não pode chegar, né, ela não pode chegar ao extremo, ela não pode, né, desnudar completamente o objeto, ela não pode ir a fundo totalmente no objeto, senão ela vai escancarar os limites do próprio capitalismo independente. Então, esses dois primeiros capítulos da Vânia são essenciais, principalmente para quem está tendo um primeiro contato com a teoria da dependência nesse momento. Né? Novamente agradeço o André pela exposição, né? E convido todos a lerem mais a Vânia Bambirra. Né? É bom destacar também aqui, né? A Vânia Bambirra, uma grande intelectual brasileira, uma grande revolucionária, sempre, né, nunca fez, e isso está até nos livros dela, em outras pessoas escrevendo sobre ela, né, nunca fez teoria por fazer, né, sempre fez, sempre pensou, sempre foi uma intelectual militante, né, sempre fez a sua carreira intelectual casada com a sua militância, né, e ser enfim, para as mulheres, estar sempre num ambiente, né, masculinizado, como é o ambiente da academia,
sempre foi difícil. Imagine você ser isso na década de 60 e mais, sendo uma teórica, né? Escrevendo teoria, né? Então, a Vânia tem um papel fundamental, não só na teoria marxista da dependência, mas nas ciências sociais brasileiras e latino-americanas como um todo. Para fechar, é importante lembrar que o Fernando Henrique Cardoso teve esse debate, principalmente com o Marini, na década de 60. Ele e o José Serra escrevem, né, um texto criticando o Marini, fazendo uma série, né, de críticas aos marxistas da dependência, completamente sem pé nem cabeça, né, fazendo uma série de críticas sobre coisas que não estavam nos textos. Isso foi originalmente publicado no México, numa revista que saiu o texto do Fernando Henrique Cardoso do Marini o texto do Fernando Henrique Cardoso e do José Serra e a réplica do Marini respondendo eles, né? E depois esse texto foi publicado no Brasil pelo Fernando Henrique Cardoso e não saiu com a réplica do Marini, né? E o Marini e a dependência, os marxistas da dependência sofreram mais um exílio, porque como voltaram para o Brasil, não tiveram, né, as suas obras publicadas no Brasil, coisa que fez com que a maior parte desses teóricos fosse mais conhecido em outros países da América Latina do que no Brasil, do que no próprio país deles, até os anos 2000, quando ali na década de 2000 começam a ser publicados esses textos, né? E hoje estão sendo cada vez mais utilizados na teoria. Para a gente ter uma ideia, o Capitalismo Independente Latino-Americano da Vânia, né, só foi publicado no Brasil em 2012. Essa edição aqui que eu estou segurando foi feita pela Insular, né, editora lá de Florianópolis, 40 anos depois da primeira publicação dele, que foi no Chile, né, em 1972. Demorou 40 anos para esse livro ser publicado no Brasil. Inclusive está fazendo, esse ano de 2022, 10 anos que esse livro foi publicado pela primeira vez no Brasil. É isso, gente. Como de praxe, então eu agradeço novamente ao André. Vamos abrir aqui para os demais colegas se manifestarem. Obrigado. Vai lá, Yasmin. Bom, vocês estão me ouvindo? Beleza. Eu queria primeiro fazer um comentário breve sobre a questão teórica que vocês abordaram, né, sobre a importância e também a escolha, né, da Vânia Bambir iniciar o texto com a questão do método, né, e como a apresentação de vocês destaca a importância do método e o viés político, né, o não esvaziamento político da questão de método, né. Eu acho que se eu tivesse lido esse texto antes de ter lido a Dialética da Dependência, que é bem, assim, que eu considero um pouco mais difícil, assim, tive mais dificuldade com a Dialética da Dependência, né, teria facilitado. Então, é muito bom mesmo esse texto, esse primeiro texto, né, da Vânia. Confesso que eu li a questão do método, não consegui ler o segundo capítulo, mas já foi muito importante, né, e eu já faço esse link, né, com a Dialética da Dependência, que é onde o Marini inicia, né, trazendo a questão do método e propondo uma nova forma de método, né, tentando problematizar a ortodoxia, né, o que seria, então, a ortodoxia, né. Então, acho importante a gente perceber isso, né, e perceber como é que se dá esse debate. A partir desse debate todo que fizemos, né, e também com a primeira aula do Roberto, né, eu queria fazer uma pergunta mais voltada não só para o Roberto, mas o André também sinta à vontade a fazer, né. É uma pergunta que é mais no sentido de exercício de apresentação, de exposição mesmo do problema, que eu acho que o debate de hoje traz essa oportunidade, né, para perceber, então, como que essas reflexões em relação ao método, né, considerando todas essas características, né, da dependência, o que faz, o que torna importante para nós, militantes, né, na América Latina, tentar pautar o nacionalismo revolucionário ao ponto, né, de pautar também a Revolução Brasileira, né. Então, gostaria de ouvir vocês em relação a isso, e aí, né, gostaria de trazer essa pergunta, né, também com a provocação do debate, né, que vocês levantaram, pois compreendendo que, não, a partir da fala do Roberto, né, e também do André, que
a condição, né? A nossa condição de dependente não está, tipo, à mercê de uma evolução ou de uma transformação para algo que seria alcançável, né? Qual o nosso lugar e nosso papel pautando esse nacionalismo revolucionário e a revolução também dos países periféricos, né? Então, sim, jogo assim mais para a gente trazer esse debate. Eu acho que vai ser interessante ouvir vocês. É isso. Ok, mais alguém quer falar, gente? Ou a gente responde a questão levantada pela Yasmin? Se alguém já tiver algo parecido para falar, já emenda, né? Ó, Gabriel quer falar aí. Vai lá, Gabriel. Bom, boa noite, camaradas. Primeiro, saudar esse espaço aí. Eu não pude participar do primeiro encontro, né? Mas acho que é evidente que é fundamental a gente trazer essa teoria que é tão importante para o nosso objetivo, né? Que é a construção do poder popular, a construção de uma alternativa ao povo brasileiro. Então, primeiro, saudar aí esse espaço, que eu acho que é fundamental a gente estar conseguindo organizá-lo depois do nosso curso também muito importante, que foi o da obra do Darcy Ribeiro. Né? Uma primeira questão, o camarada Roberto mencionou, né, e eu queria falar um pouco mais sobre ela, em relação a esse movimento que a Vânia Bambirra faz, e eu acho que essa é uma característica particular da obra dela, né, que coloca ela numa posição muito importante para a gente, né, que é de trazer de uma visão geral da dependência, né, alguns elementos, e nessa passagem, elementos metodológicos que ela apresenta, né, para pensar as diferentes formações sociais da América Latina, né? Porque o Roberto mencionou isso, né? Uma das críticas comuns que existe à teoria da dependência é essa, de que seria uma teoria que generalizaria muitas situações econômicas, sociais diferentes, né? E, na realidade, eu acho que a teoria marxista da dependência ela consegue exatamente trazer essa compreensão do geral e do particular, né, no que concebe aí as nossas realidades, porque ela, ao mesmo tempo que indica algumas tendências que envolvem toda a América Latina e os países dependentes de forma geral também, né, inclusive fora da região latino-americana, ela, né, por meio da obra da pioneira da Vânia Bambirra, também apresenta como se relacionam essas tendências gerais aos casos mais particulares que a gente tem na região, né? Por meio dela que a gente consegue entender, ao mesmo tempo, que o Brasil é um país mais industrializado do que outros da América Latina, que a grande maioria, na verdade, né? E ao mesmo tempo em que o Brasil é um país dependente e que mantém essa condição subordinada na economia internacional. Como entender essa dupla situação? Eu acho que a teoria marxista da dependência ela consegue fazer essa leitura de uma maneira fenomenal, muito importante para a gente poder avançar e entender a questão nacional relacionada à questão latino-americana, né? Esse é um primeiro ponto que eu queria trazer. Um segundo ponto, né, dialogando um pouco com a fala do André, né, e com a passagem que a Vânia Bambirra faz uma crítica aí às teorias da CEPAL, né, que atribuíam a crise dos anos 60 aos governos, né, às políticas governamentais, né? Eu acho que é importante a gente pensar, principalmente num curso como o nosso, que está muito voltado à questão da militância, né? Como ler essas obras paramilitar, né? É importante a gente pensar
né, o reflexo dessa leitura da teoria marxista da dependência na nossa prática, na conjuntura, né? Porque eu faço uma leitura da Vânia nessa passagem, quando ela coloca da impossibilidade histórica, né? Que não haviam condições objetivas para a superação daquela crise naquele momento. Ela está falando, sim, evidente, da economia, mas ela está falando também dos reflexos políticos que a situação dependente traz, né? Então, ela está falando das sociais, né? Do caráter da burguesia brasileira, que é isso, né? Não topavam ao imperialismo, de como isso também influía, né, na política de Estado, na política de governo que era implementada, e que não topava certos enfrentamentos, né? Eu faço uma leitura de que essas condições objetivas, elas são mais do que as condições econômicas, né? Elas também são condições políticas, ideológicas, que se relacionam à situação dependente do país. E isso me chamou a atenção, porque o camarada André, na fala dele, colocou o exemplo da situação de Petrópolis, né, das tragédias naturais. E eu entendo que é importante a gente, quando for analisar a conjuntura e formas de intervir nela, pensar que, né, nessas condições, a grande parte dos governos não se colocam para prevenir esse tipo de tragédia ou para garantir uma situação de moradia, de vida digna para a maioria das populações, porque esses governos têm um comprometimento também com essa burguesia, né, que é uma burguesia dependente, né, super exploratória, né, e que coloca as massas nessa condição de vida, né? Então, eu acho que isso coloca para a gente uma reflexão de que a intervenção na conjuntura política ela tem sua importância, né? Ainda que em situações essa intervenção não venha a, por exemplo, construir uma revolução socialista, né? Acho que nesse caso, né, que a gente tem, por exemplo, de uma prefeitura ou de um governo do estado, né, a gente não vai ter essa condição objetiva naquele momento, mas a gente conseguindo construir um governo que tenha compromisso popular com a classe trabalhadora, ele tem condições de, né, trazer uma situação material de vida melhor àquela população, né? Então, eu estou colocando isso porque eu acho que é importante a gente, no momento de pensar a militância, não acabar ter esse cuidado, né? Não acabar desvalorizando a nossa atuação conjuntural, né? E eu acho que a própria Vânia Bambir, no entendimento que ela traz de independência, ela traz essa visão que envolve elementos econômicos, políticos, sociais, que conformam em conjunto a situação de dependência. Então, eu acho que existe também essa dialética aí, e existem condições que a gente tem de atuar na conjuntura, né, em favor da classe trabalhadora, que fazem um enfrentamento, né, ainda que a situação revolucionária não esteja posta naquele. Enfim, eu acho que é uma reflexão, uma provocação também para a gente pensar, mas que eu vejo que a Bambir, ela traz essa perspectiva de análise também, quando ela faz a crítica principal, eu acho que ela não inviabiliza esse tipo de perspectiva, pelo contrário, né? Bom, é isso. Queria contribuir por enquanto. Obrigado, Gabriel. Mais alguém, gente? Não, então vou voltar naquela questão que a Yasmin colocou, uma boa questão, né, da importância de se pautar o nacionalismo revolucionário e a Revolução Brasileira pela militância, né? Depois de feito todo esse debate sobre capitalismo independente como parte, né, do desenvolvimento das próprias relações capitalistas em nível internacional, né?
aonde fica, então, esse papel, né, do nacionalismo revolucionário, da Revolução Brasileira? André, você quer começar a responder isso e depois eu complemento? Pode ser, camarada. Achei que você já ia fazer tua colocação, mas fica à vontade. Por mim, posso começar. Enfim, algumas questões aqui antes da gente entrar nessas últimas perguntas, últimas colocações. Primeira coisa, em relação à fala do camarada Roberto, em relação a enfatizando um pouco a figura da mulher, Vânia Bambirra, né? Acho que foi importante o camarada pontuar isso, porque hoje, vamos dizer assim, o debate feminista, né, que de certa forma assume uma hegemonia liberal, né? Quando Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai não precisavam falar de feminismo, mas sim de socialismo, né? E da libertação da exploração, né? Do homem pelo homem, e a gente diz homem aqui no sentido de ser humano, né? E que, mesmo assim, o pensamento feminista hegemônico no Brasil não resgata a figura da Vânia Bambirra, né? Que é uma figura que estava no aeroporto segurando uma filha recém-nascida, esperando o exílio, né, do Brasil, né, por conta de perseguição política, né? Isso que é a figura da mulher latino-americana, né, que o feminismo não resgata, né? Enfim, e pouco a pouco nem mesmo em relação ao debate racial está se resgatando a Abdias de Nascimento, né? Enfim, um apagamento de grandes contribuições. Se os cachorros aqui do vizinho estiverem atrapalhando muito, eu interrompo, mas enfim, se não tiver, ok. Outra coisa, em relação ao debate do caráter da nossa burguesia, né? Outra questão elementar da teoria marxista de dependência, só que não aparece tanto nesses dois primeiros capítulos, porque uma das diferenças basilares da CEPAL para os teóricos de dependência, que são críticos à CEPAL, é a descrença na burguesia como um meio, como um sujeito, né, que possa liderar um processo de desenvolvimento nacional. E isso tem muito a ver com o debate que a gente tinha nos anos 60, porque em termos de esquerda nos anos 60 a gente tinha o PCB, né, que tinha como figura o Prestes, né, que acreditava numa revolução nacional, né, desenvolvimentista, uma revolução que se acreditava no PCB de que teria que se fazer uma revolução liberal tal qual os ingleses fizeram e os franceses para que a gente pudesse alcançar o socialismo, uma categoria além de colonizada, etapista de revolução, né? Uma impostura militante e intelectual, né? Que, enfim, depois vai gerar um certo rompimento, inclusive o rompimento que a gente tem mais notório é o da Polop, que é a principal camada crítica em relação a essa conciliação de classes, podemos dizer assim. E outra questão, e os outros, o PCB que acreditava nisso, né, a CEPAL, que acreditava num processo de desenvolvimento a partir da aliança com a burguesia, e, enfim, parte da esquerda que já não estavam mais contentes, né, com isso, né, mas devido à não radicalização da figura do Jango, acabou se dando o processo de ditadura, enfim, mesmo figuras trabalhistas, como o exemplo do Brizola, que sempre foram, podemos dizer assim, democratas, burgueses, né, às vésperas do golpe, pedindo ao Jango para que fechasse o Congresso, para que se pudesse institucionalizar as reformas de base, né? Então, um próprio fragmento do trabalhismo se juntou à causa da Revolução, cujo povo seja protagonista, né? Então é importante se mencionar isso. Outra coisa, em relação à teoria weberiana que desconsidera classes, né? Isso é essencial, né? Isso, inclusive, aponta um pouco para o caráter da nossa burguesia, que é um ponto de influência, um ponto de tensão muito importante da gente citar por que a gente não tem um projeto de desenvolvimento nacional, né? E que o projeto de desenvolvimento nacional que a nossa burguesia tinha, ela morre junto com Vargas, né? O suicídio de Vargas, inclusive o Marini, ele usa muito o suicídio de Vargas como um ponto
de ruptura, né, do que a gente poderia chamar de uma burguesia nacional brasileira, né, na figura, por exemplo, da Fiesp, né, que queria encabeçar um processo de desenvolvimento no Brasil, né, e que ela rompe e se alia com a burguesia internacional, né, na figura do imperialismo, por exemplo, né, e aí, enfim, com seus vários tentáculos, no aparelho ideológico de Estado, na Globo, nas jornais, etc., e que acaba respondendo em grande parte por que o nosso capitalismo assume uma feição dependente, né, e subdesenvolvida. E uma última coisa, antes de entrar nas questões, em relação à tese do feudalismo, que é uma coisa que aparece no texto também que eu acabei não citando, que a Vânia Bambirra, inclusive, cita o João Pedro Stedley, que outrora foi uma figura muito importante nessa radicalização e que hoje, enfim, acabou virando, assim, como o MTST também acabou virando um cabo eleitoral, né? Perdeu a sua feição combativa, né, que se tinha até os anos 80, e que a tese do feudalismo ela também vai ser muito criticada pela Vânia Bambirra, não nesse escrito desses 2 primeiros capítulos do capitalismo independente latino-americano, né, mas de que, de certa forma, né, principalmente no PCB, né, nos teóricos do PCB na época, se acreditava que o Brasil foi, né, durante a colônia, um país feudal, né? Quando na realidade, aí entrando nesse capítulo da Vânia Bambirra, na verdade o Brasil ele já é inserido no capitalismo quando os europeus chegam aqui, né? Ele já é inserido no capitalismo de lógica mercantil, né? Que já estava, enfim, já tinha desabado a Idade Média, o feudalismo, a circulação monetária tinha voltado, as cidades voltaram a ser o grande centro das decisões políticas, da cidadania, enfim, isso acaba se refletindo que o Brasil ele já é acoplado ao mercado mundial, como diria Marx, né? Quando ele fala um pouco sobre a América Latina, né? Por exemplo, tem aquele livro maravilhoso sobre os escritos de Marx, né? que o Garcia Linera, né? Que foi o vice do Evo Morales resgata, né? Em relação aos escritos de Marx sobre a América Latina. E, enfim, isso é importante ser frisado. Entrando nas questões propriamente, a questão da Yasmin é uma questão muito boa. O método da Bambirra, da Vânia Bambirra de dependência e a noção que a gente tem de Revolução Brasileira. Porque, e aí eu vou entrar um pouco no que o Darcy Ribeiro também diz, né, que tem uma clássica frase do Darcy Ribeiro que diz: nossos caminhos não serão japoneses, se eu não me engano, e nem soviéticos, mas serão brasileiros, né? Essa questão da dependência, por mais que entrando numa questão um pouco repetida, né, de que a dependência assuma, né, nos países subdesenvolvidos, nos países de terceiro mundo, uma afeição de dependência, mas em cada realidade de uma forma condicionante, de uma forma concreta, de uma forma específica, né? Então, quando a gente for estudar a Revolução Brasileira, por exemplo, a gente vai, e quando a gente estuda a Revolução Brasileira, e quando a gente teoriza e conceitua a Revolução Brasileira, a gente está à luz da consciência nacional. Isso é muito importante. E isso, inclusive, filtra grande parte do conhecimento que a gente tem, por exemplo, dos países europeus e estadunidenses, que não se aplica à nossa realidade. Então, quando a gente tem, por exemplo, pensar aqui, alguém para difamar. Não vou difamar nenhum revolucionário, vou difamar o peronismo. Por que não faz sentido você ser peronista no Brasil? Porque a gente não existe um movimento peronista no Brasil e não tem a ver com a nossa historicidade, nem com o nosso desenvolvimento do capitalismo brasileiro e mais argentino, né? Então são essas diferenças que a gente tem muito importantes entre cada realidade, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Revolução Brasileira, a gente precisa fundar, por exemplo, os históricos trabalhistas, nos liberais, nos positivistas, enfim, gente que pensou, por mais que liberal que fosse, pensou na realidade brasileira, né? E que possa ter eventuais contribuições a se dar, né? Então, quando a gente pensa na Revolução Brasileira, a gente não pensa... as revoluções não se exportam, que é uma tese muito importante do Edmundo Muniz, que foi ministro do Brizola aqui no Rio. Enfim, uma figura histórica também que escreveu um livro, A Originalidade das Revoluções. Recomendo esse livro fortemente para os camaradas das Brigadas Populares. E que ele diz, né, que as revoluções elas não se exportam e que as revoluções elas são autóctones, elas são fundadas num profundo conhecimento em relação à realidade nacional, né? E que esses caminhos serão tomados à base de nossa realidade. Então, isso por exemplo, é um dos e tem um escrito da Vânia Bambirra, uma coisa que eu
disse na última reunião, inclusive, o escrito da Vânia Bambirra em relação à crítica à teoria do foco, né? Na época ela assinou como Cléia Silva, que era o pseudônimo que ela utilizava durante a ditadura, né? Mas o que ela fala, né, na teoria do foco? É que as revoluções não se exportam e que a visão que a gente tem em relação à Revolução Cubana, de que ela foi uma revolução feita por guerrilhas, ela não é bem assim, né? Quando na realidade houve um apoio, né, da classe proletária, tanto rural quanto urbana, em Cuba, que não conseguiria vincular esse processo de guerrilhas à Revolução Cubana se não houvesse esse processo, né? E que esse é um dos grandes erros, inclusive, do Che Guevara, quando ele tenta aplicar o processo de Revolução Cubana no Congo, né? Fracasso, e depois na Bolívia, quando é assassinado, né? O que ele tenta? Ele tenta fazer o mesmo, vamos dizer assim, não quero usar esse termo, mas ele tenta exportar, né, a Revolução Cubana para esses diferentes países quando são fundados em realidades tão discrepantes, né, em realidades históricas, materiais, culturais tão distantes, e que não vão corresponder àquela revolução que já serviu para a realidade cubana e que serve unicamente para a realidade cubana. A revolução é um fenômeno único, que ocorre, que só pode ocorrer em uma realidade nacional, né? E ela é fundada nessa realidade nacional. Então, esse foi um dos grandes erros do Che, né? Que a gente precisa estar em constante revisão, né? Então, quando a gente fala, quando a gente debate em relação à dependência, a gente debate de que não existe um caminho, né, dentro da ordem que se possa estabelecer, né, dentro da ordem capitalista, que a gente possa se estabelecer para o subdesenvolvimento da nossa dependência, né? Então essa é a grande contribuição que a Vânia Bambirra tem para a nossa atuação. Camarada Roberto, eu me alonguei um pouquinho, ainda não terminei as questões, mas se quiser pontuar alguma coisa, pode falar. Peço perdão pela... Sim, porque retomar alguns pontos. Primeiro, tem uma questão aqui do chat que passou batido antes de responder a questão que a Yasmin levantou, mas lá ainda na apresentação do André, quando ele falava sobre alguns processos de reforma agrária, né, na América Latina, né, o Moizinho aqui perguntou no chat e o caso chinês, né? E aí eu acho que o caso chinês não se adequa a essa discussão que a gente está fazendo, porque a reforma agrária na China foi feita depois da tomada do poder, né? Já no socialismo. Então, é uma características completamente diferentes, né? O que a Vânia Bambirra está discutindo no texto agora são reformas agrárias em países capitalistas dependentes, né? Que foram feitos, por exemplo, no México, pós-Revolução Mexicana, que foi feito na Guatemala, e que, na crítica da teoria marxista da dependência, essas reformas agrárias não foram suficientes, como não poderiam ser, para romper, né, com a dependência, né? Então, essa reforma agrária, digamos, para a gente dar uma nomenclatura liberal, né, que foi um ponto importante nos processos, né, de formação do capitalismo, da sociedade burguesa nos países centrais, ela não funciona da mesma forma como aplicada no capitalismo independente. E mais do que isso, né, até mesmo no socialismo, existem diversas propostas diferentes de reforma agrária, né? Inclusive o João Pedro Stedley, o MST, inclusive tem bastante produção sobre isso, né? Diferentes experiências de reforma agrária que se adequam, como tudo na vida, tem que se adequar ao tempo e espaço, né? Que, enfim, aí eu queria depois também retomar, ainda antes de responder Yasmin, citar a própria Yasmin, que ela escreveu aqui no chat aqui uma reflexão importante, né? Eu vou ler aqui. O método estruturado a partir da relação do geral e particular, né, não considera apenas a relação entre centro e periferia, mas também o elemento histórico do próprio método, que é decisivo para a posição política do método defendida pela teoria marxista, incluindo, né, a TMD. É o destaque que eu e Yasmin, né, fiz quando comentei sobre essa preocupação da Vânia e dos outros teóricos da TMD em se pautar o método. Foi instrumento decisivo de disputa da teoria da dependência na América Latina, exatamente, né? Então, o próprio método já é um objeto de disputa, né? Porque o próprio método ele já vai condicionar, né, aonde você vai chegar, né? Então, o elemento histórico do próprio método, né, como a Yasmin colocou, é importantíssimo. E é isso que a Vânia está pautando
polemizando nesses 2 primeiros capítulos, né, com outras formas de se pensar o capitalismo latino-americano, principalmente com essa, digamos, versão liberal weberiana da TMD, né? Agora, assim, entrando no que a Yasmin levantou, né, a importância de pautar o nacionalismo revolucionário e a Revolução Brasileira é fundamental, né? Porque se a gente compreende que o sistema internacional, né, o capitalismo é um sistema internacional, que esse sistema ele é intrinsecamente desigual, né? Ele precisa, né, ter de territórios, espaços desiguais. Ele não funciona de outra forma, né? Ele funciona a partir de uma divisão internacional do trabalho. Né? A divisão internacional do trabalho é um elemento constituinte do capitalismo, enquanto um sistema internacional, enquanto, digamos assim, o primeiro modo de produção da história da humanidade que abarca o planeta inteiro. Né? Se a existência e a relação entre centros e periferias são parte constituinte desse sistema, se você ataca, né, e destrói isso, você coloca todo o sistema a perder. Né? E aí eu faço uma analogia, por exemplo, aquela frase da Angela Davis, né, quando ela fala sobre as mulheres negras, né? Quando as mulheres negras se organizam, lutam, elas chacoalham toda a estrutura social. Por quê? Porque, historicamente, na sociedade, as mulheres negras são, né, a fração da classe trabalhadora mais precarizada, que vive nas situações mais precárias, os maiores níveis de exploração. Então, se esse elemento, né, começa a se organizar, reivindicar e movimentar, ele acaba chacoalhando toda a estrutura social. Fazendo uma analogia com essa frase da Angela Davis, se os países periféricos começam, né, a se organizar, a pautar a sua libertação, questionar essa divisão internacional do trabalho, eles vão chacoalhar toda a estrutura internacional no qual está alicerçada o capitalismo enquanto modo de produção. Né? Aquilo que o Lenin dizia do elo mais fraco da corrente. Né? E que os teóricos marxistas da dependência vão colocar que o elo mais fraco da corrente talvez seja a periferia. Né? E que, se a gente for ver a história das revoluções socialistas, todas as revoluções socialistas da história até hoje aconteceram em países da periferia, não do centro. Né? Inclusive a Rússia, porque a Rússia era periferia, ou uma semi-periferia do capitalismo naquele momento. Né? A Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, todos os processos de independência né, do então terceiro mundo que se orientaram pelo socialismo no século XX, né, até mesmo agora a experiência da Revolução Bolivariana na Venezuela, são países da periferia do capitalismo. Então é uma provocação que é lançada. Não seria o elo mais fraco da corrente a periferia? Aqui as contradições do capitalismo não são mais agudas, então, portanto, aqui, né, as condições objetivas para a revolução não estariam, né, mais latentes do que nos países centrais, né, nos países centrais, onde é possível para a burguesia alocar, né, os interesses daquela classe trabalhadora de alguma forma, né, conseguir responder a alguns interesses e com isso diminuir a tensão na luta de classes, coisa que não é possível na periferia. É uma provocação que a dependência traz para a gente. Né? Então, o imperialismo ele é uma das contradições principais do sistema capitalista. Né? Talvez seja a principal, se a gente for pensar o capitalismo como sistema internacional. Né? A dominação imperialista, né, as imposições sobre os países periféricos, essas relações de dependência, né, e, claro, as relações, né, estruturais que as burguesias dependentes têm como centro, talvez, né, seja a contradição principal do capitalismo hoje. Então, se a gente ataca isso, a gente sacode toda a estrutura capitalista internacional. Aonde entra o nacionalismo revolucionário nisso? O nacionalismo revolucionário ele entra como um componente ideológico fundamental para impulsionar as lutas de classes nos países periféricos. Porque a nacionalidade ela é um sentimento real que é compartilhado, né, por uma determinada população. Ela é construída historicamente e ela é uma experiência compartilhada. Né? E a gente sempre lembra a frase do Darcy Ribeiro, né? Nós somos povos impedidos de sermos nós mesmos. Né? Ou seja, porque existe um processo de dominação, existe um processo de espoliação que inclusive se manifesta no âmbito cultural, se manifesta no âmbito social, no cotidiano das relações, né? De subjugação, né, dos elementos periféricos. Então, o nacionalismo revolucionário ele é uma ideologia revolucionária, né, que tem que ser trabalhada pelas forças revolucionárias das sociedades periféricas, porque ele tem a capacidade de aglutinar os interesses de classe também e impulsionar o processo revolucionário, porque nos países periféricos só a classe trabalhadora pode levar às últimas consequências, né, os interesses nacionais. A burguesia não pode.
E a história dos nossos países demonstra isso. Porque as burguesias dependentes não têm interesse em levar as libertações nacionais, os interesses nacionais às últimas consequências, porque elas são sócias, né, dos interesses externos. É isso que a Vânia, né, fala pra gente aqui, né? A periferia não é só, a dependência não é só a imposição de externa para interna, né? Existe toda uma estrutura interna que está configurada nessa constituição de dependência e que determina a posição dominante desta classe burguesa nos países periféricos. Então, eles não vão fazer uma revolução, mesmo que burguesa, mesmo que dentro dos marcos do capitalismo. Não vão. Então, só quem pode levar, né, a questão nacional, suas últimas consequências na periferia é a classe trabalhadora e, portanto, por isso que o nacionalismo na periferia, ele tem nacionalismo de verdade, tá, gente? Não é esse nacionalismo de boutique do Bolsonaro. O nacionalismo verdadeiro, os verdadeiros interesses da nação só podem ser levados na periferia às últimas consequências pela classe trabalhadora. E essa é o fundamento do nacionalismo revolucionário. E aí, né, eu vou pegar o próprio exemplo do André e vou discordar do André, né? Quando o André coloca que o Brizola era um democrata burguês, não, o Brizola era o maior revolucionário do Brasil em 1964. A posição dele, justamente por essa vertente nacionalista revolucionária que ele traz, estava mais à esquerda, era mais radical e mais revolucionário do que os próprios comunistas, né? E a ala esquerda do PTB, naquele momento, inclusive, é mais à esquerda do que a proposta do PCB, né? E por isso mesmo que, né, por mais que os comunistas do PCB, obviamente, tenham sido, claro, foram, né, perseguidos, torturados e desbaratados, mas o primeiro movimento da repressão é contra os nacionalistas revolucionários do Brizola, né? Era o Brizola, inclusive, que estava defendendo luta armada no Brasil naquele momento, não era o PCB, né? Então, assim, é bom lembrar também, e aí também pega o próprio exemplo que a Vânia tem, né? Os sujeitos se formam no processo, né? Os sujeitos se formam no processo, ninguém nasce comunista revolucionário, né? A gente pode pegar o Brizola, mas qualquer outra figura que vai mudando a sua posição ideológica ao longo da vida. Tem gente que faz o caminho contrário, né? Vem da esquerda, vai para a direita e se vende, né? Foi o caso, inclusive, do Regis Debray, que é o cara que na verdade, teorizou o foquismo, que não foi o Che Guevara, né? Quem teorizou o foquismo foi o Regis Debray, que saiu de um radicalismo, né, um ultra-radicalismo com a teoria do foquismo, que é completamente equivocada, e a crítica que a Vânia faz, que o André citou, é correta, mas depois essa gente que vai muito, né, no ultra, depois faz o movimento inverso e acaba na direita, o que aconteceu com ele, né? Tem gente que faz, felizmente, o outro movimento, né? Vai saindo de posições mais brandas, vai compreendendo a realidade e vai tomando posições cada vez mais consequentes, que foi o caso do Brizola, do trabalhismo nacionalista revolucionário naquele momento, em 64. Né? Agora, só para fechar essa questão fundamental que a Yasmin colocou, né? É um componente que está presente em todos os processos revolucionários latino-americanos, né? O que é a Revolução Cubana, se não uma revolução profundamente nacionalista, né? O que é a experiência da Revolução Bolivariana na Venezuela, que se não uma experiência profundamente nacionalista, né? Então, assim, não há contradição entre nacionalismo e socialismo, nenhuma, zero, né? Inclusive os símbolos, né? Muita gente fala que a bandeira do Brasil não sei o que lá, etc. Gente, a bandeira de Cuba é a mesma bandeira do século XIX. Né? A capacidade que o movimento revolucionário cubano teve de agregar, né, toda a simbologia da pátria e transformar aquilo numa simbologia revolucionária, socialista e popular. E isso é fundamental, né? Uma vez, numa entrevista, o Fidel Castro, ele fala, né, fazendo um balanço do século XX, e perguntam para ele assim, né, o que os socialistas, os revolucionários mais subestimaram no século XX? E aí ele responde: nós subestimamos duas coisas, o nacionalismo e a religião, né? E aí eu acho que a Revolução Cubana, inclusive, é o grande exemplo disso, né? A que mistura a revolução social com a libertação nacional, né? E não há saída na periferia que se não misture libertação nacional e revolução social, né? Ou seja, a revolução social contra a ordem, né, capitalista, e a libertação nacional contra a ordem capitalista internacional do imperialismo. Só para fechar, né,
A Yasmin está colocando aqui que não tem contradição com o internacionalismo. Não há contradição nenhuma entre nacionalismo revolucionário e internacionalismo, muito pelo contrário. Um alimenta um outro, e para se ter uma posição internacionalista competente, tem que libertar primeiro o seu país, senão você não tem. Você pode ter uma solidariedade com as revoluções pessoal, ou, se forem organizações, uma solidariedade de um partido de movimento. Mas um país só consegue ser solidário, internacionalista com o outro, se a classe trabalhadora estiver no poder. A gente pode dizer que hoje, por exemplo, que Cuba e Venezuela têm uma relação de solidariedade internacional. A gente não pode dizer que o Brasil tem uma relação de solidariedade internacional com Cuba. As organizações de esquerda brasileiras é que tem. É diferente. Tá? E aí é fundamental a ideia de que, né, a revolução, a libertação nacional e a revolução social vêm juntas. Só para fechar, a primeira revolução da história da América Latina e do Caribe, né, foi uma revolução nacional e revolução social ao mesmo tempo, que foi a independência do Haiti. A independência do Haiti, ela foi uma revolução social, porque a classe dominada tomou o poder da classe dominante, como os escravos se rebelam, né, e destroem o sistema escravista e tomam o poder daquela classe dominante branca, proprietária, senhorial, né, e ao mesmo tempo foi uma revolução de libertação nacional, que rompe com o colonialismo francês, né? Rompe com a dominação externa e proclama uma república. Né? E por isso mesmo ela vem sendo durante 200 anos completamente destruída. Né? Para quem acha que o bloqueio econômico nasceu com Cuba, não. O que fizeram com o Haiti independente no século XIX foi um bloqueio econômico. E foi por isso que destruiu a economia do Haiti, sabotou completamente o processo de independência, e as sequelas disso se encontram no Haiti ainda hoje, 200 anos depois. Né? A Luísa escreveu aqui, deixa eu ver o que ela escreveu. Alguns cubanos falam de uma elite dentro do país, como isso poderia ser avaliado? Eu trabalhava no atendimento a alguns alunos cubanos e eles falavam que podiam comprar, mas que lá também existia essa elite que vivia bem e o resto da população na pobreza. Qual é a diferença entre o capitalismo que segrega as classes sociais e uma outra organização que faz o mesmo? Luiz, é importante a gente mencionar, identificar algumas coisas, né? Situar. O marxista sempre tem que situar as coisas. Né? Primeiramente, Cuba é um país socialista com uma outra estrutura econômica. Não dá para comparar com o capitalismo independente. Segundo, Cuba é um país acossado, bloqueado, né? Sabotado há mais de meio século. Isso vai condicionar o desenvolvimento do socialismo cubano. Né? E terceiro, a gente não pode ter uma visão que muitas vezes se tem na esquerda, né? Inclusive na militância de esquerda, de que o socialismo é uma espécie de paraíso na Terra. Né? Tudo vai dar certo. Eu costumo brincar às vezes que uma parte da militância de esquerda às vezes confunde socialismo com a visão do paraíso cristão. Né? Aquela coisa bonita, grama verde, as frutas caindo, né, da árvore, a gente não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Né? Não é isso. Né? E principalmente não é isso se você é um país pequeno, com poucos recursos, que está ali no lado, né, do seu maior inimigo, né, do imperialismo. Portanto, a experiência socialista cubana ela é uma experiência historicamente condicionada. Ela está acossada a todo momento. Né? Cuba é uma sociedade estruturada para responder uma invasão norte-americana a qualquer momento. Né? Muito dentro, inclusive, da estratégia de guerra popular adaptada, obviamente, à realidade cubana, né? Mas que foi desenvolvido no Vietnã, onde cada cidadão vira um combatente. Né? Foi um dos elementos que levou o Vietnã a derrotar os Estados Unidos. Né? Mas dialoga muito com essa proposta vietnamita. Né? O que alguns colegas que estudam mais Cuba colocavam é o seguinte: burguesia não existe. Não existe proprietários de meios de produção em Cuba. Isso não existe. Né? Agora, ainda existem distinções sociais. E no socialismo existem distinções sociais. Né? No socialismo ainda existem distinções sociais. O que muito acontece em Cuba era o seguinte, né? Existem duas moedas em Cuba. Né? Existe a moeda normal, né? Que é o peso cubano, e o cuc, né? Que era a moeda utilizada no turismo. E o que muitos colegas que estudam Cuba dizem é o seguinte: quem ganha em cuc, que geralmente são os setores, né, do trabalho ligados à esfera do turismo, quem ganha em cuc, né, o cuc vale muito mais que um peso, converte o cuc para o peso, então você acaba tendo uma capacidade de consumo maior do que a parte da população que ganha em pesos. E, obviamente, isso vai levar a distinções sociais.
né? Então, tinha um amigo meu, inclusive, que brincava assim, existem duas classes sociais em Cuba, os que ganham peso e os que ganham cookie, né? Claro, uma brincadeira, né? Mas existe essa distinção social, tanto que nos últimos congressos que teve do Partido Comunista Cubano e também agora na Constituinte, uma das maiores reivindicações da população, né, porque tudo que é discutido em Cuba é consultado à população, né, você pode participar no teu conselho de bairro, né, às vezes tem até de rua, dependendo da densidade demográfica. Uma das maiores reivindicações da população era acabar com essa dualidade monetária, né, de ter as duas moedas, porque estava levando justamente a uma distinção social entre os trabalhadores que ganhavam em peso e os trabalhadores que ganhavam em cookie. E essa reivindicação começou a ser atendida, né? Cuba hoje está num processo de reunificação monetária já há alguns anos. Isso vai, obviamente, vai levar um tempo, é um processo. Mas eu acho que no intervalo de 5, 7 anos, menos de 10 anos, a ideia é que essa reunificação monetária seja complementada e isso deve levar, né, a uma, se não uma extinção, mas um abrandamento dessa distinção social. Tem um outro elemento também, que é um condicionante externo, que é famílias que têm familiares em Miami, né? Existem famílias cindidas, que uma parte da família vive em Cuba, a outra vive nos Estados Unidos. Quem mora nos Estados Unidos envia dólares para a família em Cuba, né? Isso também vai pesar na distinção social, no acesso, né, ao bem-estar. Inclusive, uma das sanções que o Trump, né, arrochou contra Cuba foi impedir esse envio, né, de dólares de cubanos americanos para as famílias que moram, a parte da família que mora em Cuba. O Joe Biden, inclusive, acabou de retirar essa restrição agora, mês passado, umas semanas atrás, tá? O Gabriel diz aqui que o socialismo é contraditório, mas é melhor ter as contradições do socialismo que do capitalismo também. Em Cuba, nenhuma criança dorme na rua, exatamente, né? Diz um amigo meu que ninguém resolve um problema, né? Você troca um problema por outro, né? De maior dimensão. Eu prefiro trocar os problemas do capitalismo pelos problemas do socialismo. Gabriel levantou a mão aí para falar, né? Fala aí, Gabriel. Não, eu não, cara. Não levantei, não. É a sua mão que tá levantada, Roberto. É o meu outro perfil. Então não vai sair. Bem, mais alguém quer falar, gente? Ou tem alguma pergunta, dúvida, ou quer comentar um pouco sobre o debate de hoje? Estamos chegando aqui já quase no nosso teto. Vai lá, André. Eu só queria terminar rapidinho, Roberto, meu raciocínio. Em relação a uma coisa importante que você trouxe, a questão da libertação nacional. Quando a Revolução ela foi teorizada pelo Marx, ele estava pensando que os países desenvolvidos iam começar esse processo, né, de adesão ao socialismo, só que acontece, na verdade, começa a acontecer na Rússia, que é um país periférico, e é um país periférico até os dias de hoje. Não nos tempos da União Soviética, lógico, isso aí é uma outra questão. Mas existe essa questão da libertação nacional que ela é muito importante, porque existe essa questão do internacionalismo proletário no marxismo, mas a libertação nacional ela é essencial, porque além do próprio capitalismo que se institui aqui, das próprias contradições que ele carrega, existe a questão do imperialismo e da dominação estrangeira. Então, a revolução aqui ela tem que adquirir esse caráter nacionalista. E aí é o caso cubano, né? Que inclusive o caso cubano, primeiramente, não era marxista, né? Era uma revolução de caráter libertador nacional, era nacionalista. O Cuba só vai aderir ao marxismo quando recebe as represálias dos Estados Unidos e não tem aliados na América Latina e ela se vê no cenário de se declarar socialista, né, e conseguiu o apoio formal da União Soviética. Mas nem por isso Cuba se tornou um país satélite, vamos dizer assim, da União Soviética. Na verdade, Fidel ele era bastante autêntico e autônomo em relação às suas decisões, inclusive muitas delas defrontando com os interesses da União Soviética, né? Enfim. Outra questão central a questão que o Gabriel trouxe, do particular ao geral. A última questão em relação a Yasmin, que é essencial, que foi uma coisa que o camarada Roberto trouxe, que
a disputa para o sepultamento do capitalismo no Brasil e na América Latina significa balançar essa estrutura do capitalismo global, né? Porque o capitalismo global se fundou a partir do nosso desenvolvimento e sobrevive a partir das custas dele, né? Então isso significaria possivelmente um sepultamento do capitalismo global, né? O Brasil, o segundo, terceiro ou o maior exportador de alimentos do mundo, é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, né? Se eu não me engano, o sétimo, oitavo, enfim, é um dos maiores exportadores de recursos minerais e de extrativismo animal, né? E toda essa questão, né? Que levaria à derrubada do capitalismo de uma forma geral, né? Não traria vias de sobrevivência. Outra questão é do particular ao geral, que o Gabriel trouxe, né? Isso é muito importante. Eu vou ficar só na teoria do marxismo de dependência, não vou me alongar muito, porque tem um texto do Teotônio dos Santos que ele fala justamente em relação a essa questão da particularidade. E ele não fala só da questão da particularidade dos processos econômicos que a gente tem aqui no Brasil. Ele dá, inclusive, uma interpretação um pouco mais do ponto de vista, por exemplo, das ciências médicas, né? De que o esgotamento da nossa população, o estresse, tudo isso em maiores doses do que visto nas classes operárias e nas classes dominadas dos países centrais, essa maior dose, ela na verdade, ela está condicionada a essa maior exploração que a gente vê aqui no nosso capitalismo do tipo dependente, né? Então, essa particularidade, que ela não pode ser vista só nela, né? Ou a gente não pode ver, por exemplo, um buraco na rua e interpretar aquilo por si só, mas na realidade, enfim, uma série de processos que o Brasil não é pioneiro na construção de máquinas para construir uma pavimentação necessária, enfim, todo esse processo que está vinculado à dinâmica do capitalismo global, perdão. Então isso é muito importante. E inclusive o caso de Petrópolis, né, que inclusive é um outro debate que é em relação à urbanização que a gente tem na América Latina, que é uma urbanização vinculada a esses interesses das porções centrais do capitalismo, né, que fazem com que as nossas cidades sejam tão condicionadas aí a servirem como fixos, né, para exportação, né, de produtos majoritariamente primários. E outra questão que eu tinha visto aqui no chat foi em relação a questão do... Perdi um pouco aqui. Foi a questão cubana, isso já foi, enfim, bem elucidado pelo camarada Roberto, mas a própria contradição do camarada Yasmin coloca, a contradição do socialismo é a própria existência do capitalismo, né? Porque, na verdade, o socialismo, ele, como uma de suas bases, né, pressupõe o multilateralismo e a cooperação, não essa cooperação vista no discurso liberal que a gente tem nas organizações internacionais, mas uma cooperação internacional que seria, né, o mundo comunista, né, como a gente, enfim, algumas vezes pode idealizar, mas na verdade é uma realidade material e não exportável, né? Cada país vai fazer a seu modo, né? E isso que explica, inclusive, grande parte da espoliação econômica que Cuba vive, né? Porque ela tem poucos aliados e ela não tem respaldo, né? Historicamente na América Latina, assim como não teve o Haiti quando declarou independência numa América Latina recheada de sociedades escravocratas, né? E o socialismo também, finalizando aqui, ele tem uma questão que difere do capitalismo, essencial. O capitalismo, ele é um regime que a gente importou. É um regime que as instituições que a gente tem no capitalismo, as instituições burguesas que a gente tem no capitalismo, não a dinâmica, mas todo o aparato, né, que a gente tem no capitalismo aqui no Brasil, ele é importado de outras realidades, né? Ele é importado para exercer um interesse para determinados países. Quando uma revolução que a gente diz socialista, como foi Cuba, usando José Marti, né, que era um cara que não era um cara socialista, era um cara que tinha um profundo conhecimento em relação à realidade cubana, na verdade o socialismo é a oportunidade que a gente tem de formar um regime econômico, não entrando necessariamente na questão de uma comparação com o socialismo soviético, mas uma questão de um regime econômico protagonizado pelo seu povo, pela sua população. Um regime econômico
encabeçado pela classe que produz a riqueza, que é a classe trabalhadora, né? Então, e o socialismo ele adquire diferentes formas em diferentes realidades nacionais. Então, é uma forma da gente fazer um regime econômico mais adaptado à nossa realidade, adaptado às contradições que a nossa realidade tem, e a nossa própria condição cultural, identitária e política, né? Por isso que, enfim, cada socialismo tem suas contradições, mas cada socialismo tem a sua própria formação, né? E o seu próprio caráter, né? Não deixando de ser socialista, lógico. Mas, enfim, eram essas as últimas contribuições. Obrigado, André. Só ler aqui o comentário do Sérgio, né, aqui no chat. O FHC não precisava ter pedido para esquecer o que ele escreveu. A incorporação que ele fez em seu governo, no fundo, foi o que ele escreveu: associar-se ao capitalismo global como país periférico, né? Colonial, como fornecedor de bens primários e só. Exato, Sérgio. É isso que os marxistas da dependência colocam, né? Eu recomendo de novo o livro da Roberta Spadini, né? A teoria da interdependência do Fernando Henrique Cardoso. Só uma questão, não é só como fornecedor de matérias-primas, né? Mas a própria... É mais do que isso, né? É manter o fornecimento de matérias-primas, mas abrir a economia do país para que os processos de industrialização, de serviços, tudo que tiver envolvido com tecnologia, não sejam desenvolvimento próprio nosso, mas sim apenas um espraiamento, né, do desenvolvimento dos países centrais agindo diretamente na nossa economia. Ou seja, o Fernando Henrique Cardoso, na verdade, ele é o grande ideólogo do projeto de sociedade da burguesia brasileira, né, da burguesia dependente brasileira. É isso. É o projeto de classe, né? É o projeto de classe da burguesia brasileira ali explicado de forma, né, intelectual, acadêmica, científica, na obra do Fernando Henrique Cardoso, que, inclusive, acho que todo mundo tem que ler, inclusive, a militância, porque a gente tem que entender o que os nossos inimigos pensam. O Moizinho colocou aqui, né? Até porque o modelo da ideia de algo estático, o socialismo é um movimento no processo histórico. Exatamente. Ok? Bem, gente, a gente está chegando aqui no nosso limite, né? Aqui no nosso teto, na verdade. Né? Eu queria novamente agradecer ao André pela apresentação, o comentário de todo mundo aqui, né? Pedir para ninguém sair da sala, a gente vai já fechar aqui a gravação, mas para continuar na sala para a gente organizar o próximo encontro, tá? No próximo encontro a gente vai continuar com esse livro, mas vamos para outros 2 capítulos. Nós não vamos ler livros inteiros nesse grupo de estudos, vamos ler trechos de algumas obras justamente para a gente poder variar de autores, né? Mas na próxima encontro a gente continua com esse livro, Capitalismo Dependente, da Vânia Bambirra. Nós vamos ler o capítulo 3, né? Proposta de tipologia das sociedades dependentes, e o último capítulo, que é o capítulo 11, os resultados e tendências do capitalismo dependente na América Latina. Nessas sessões, a Vânia aí vai apresentar a tipologia dela sobre as experiências de capitalismo independente na América Latina e vai colocar quais são as propostas para o capitalismo independente, tanto à esquerda quanto à direita, ok? Então, eu agradeço todo mundo que participou, agradeço você que está vendo ou ouvindo, né, a gravação, tá? E convido todos a estarem com a gente novamente no nosso próximo encontro, que será o encontro número 3, tá? Um abraço para todo mundo, Pátria Livre, e até a próxima.